Olha, um fenômeno chamou a atenção da população, sabe de onde? De Poços de Caldas. Ontem à tarde, uma nuvem muito diferente foi formada acima da Serra de São Domingos. A nuvem chamou a atenção pelo formato incomum, que podia ser vista de praticamente toda a cidade. Esse fenômeno é conhecido como nuvem lenticular. Errou! Não é uma nuvem lenticular. É uma cumulus nimbus. E é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar neste vídeo. Roda a vinheta. Como vocês podem ver na imagem, eu vou abaixar o som aqui. Essa foi uma nuvem, não é uma nuvem lenticular, ok? É uma nuvem cumulus nimbus. No caso, essa é somente uma cumulus nimbus. Veja que o topo dela tem formato de cogumelo. Muito semelhante até, em alguns aspectos, a uma nuvem lenticular, mas não se trata de uma lenticular. O nosso assunto são cumulus nimbus. Deixa eu mostrar uma lenticular para vocês verem a diferença. Estas daqui são nuvens lenticulares. Colocaram até ali, ó, portal da cidade, tá lá, o mesmo erro em outro reportagem, né? Isso é uma nuvem lenticular, certo? Observem aqui. Isto é uma nuvem lenticular. Elas se formam normalmente no topo de montanhas. Elas podem ter até 3 estágios, como esta, e realmente se assemelham a lentes. Olha só essa aqui, uma lenticular. São das nuvens, são raras, as lenticulares são raras e são incríveis. Veja só, uma lenticular. A nuvem lenticular, ela é da classificação autocúmulos, autoestratos. Se não me engano, é uma autocúmulos lenticulares. E elas não formam tempestades, certo? Você veja, por exemplo, aqui algumas lenticulares são apenas nuvens. Elas têm alguns metros de diâmetro e não formam tempestades. Já a nuvem cumulus nimbus, ela tem quilômetros de comprimento, de raio, né, de diâmetro, e é uma tempestade furiosa. Vamos ver uma última lenticular aqui, massa. Essa daqui parece um disco voador, né? Assemelha-se a uma lente. Agora voltemos às cumulus nimbus. Vejam, cá está a imagem que foi fotografada em Poços de Caldas. Trata-se, com certeza, sem sombra de dúvida, de uma cumulus nimbus. Ela tem quilômetros de diâmetro. É uma nuvem, é a maior e mais poderosa nuvem dos céus. É a rainha das nuvens, a cumulus nimbus. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto para vocês entenderem do que se trata essa nuvem. Depois eu vou passar uma filmagem que eu próprio fiz. Eu tive o prazer ontem de filmar e presenciar no pôr do sol uma nuvem cumulus nimbus com todos os seus detalhes. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu filmei uma nuvem cumulus nimbus e dentre alguns outros fenômenos atmosféricos que eu quero tratar no vídeo. Vamos acompanhar aqui a explicação. Aqui nós temos uma ilustração que nos faz ter mais clareza sobre o que é uma cumulus nimbus, né? Então assim, o céu ele é dividido em 3 estágios. Um estágio de nuvens baixas, que vai até 2.000 metros ou 2 quilômetros. O estágio de nuvens médias, que vai de 2.000 metros a 7.000 metros ou 7 quilômetros. E o último estágio do céu, que vai de 7.000 metros acima, chegando ao que nós conhecemos como tropopausa. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, o primeiro, segundo e terceiro estágio, compõem o que é chamado de troposfera. É onde acontecem os fenômenos climáticos no geral. Formação de nuvens, tempestades, ventos, tudo acontece na troposfera. A troposfera ela vai a uns 15 quilômetros, onde ela alcança a estratosfera. A faixa que divide a troposfera da estratosfera é conhecido como tropopausa. É ali que circulam os aviões comerciais em altitude de cruzeiro, 12 a 13 mil metros, certo? Então, nós temos nuvens que se formam no primeiro, as cúmulos, aquelas arredondadas ali, pequenininhas, né? Aqui, nós temos aqui as cúmulos, as estratocúmulos e as nuvens nimbus estratos, que são nuvens de formação de chuva, mas elas não têm raios. Quem solta raio é a cumulus nimbus, como vocês podem ver ali.
A cumulonimbus é conhecida como uma nuvem de desenvolvimento vertical, porque ela vai do primeiro estágio até o último estágio, o topo com formato de bigorna. No caso, as cumulonimbus com topo de formato bigorna são conhecidas como cumulonimbus incus ou cumulonimbus bigorna. Ela é ascensão vertical, é a única nuvem que ela toma os 3 estágios do céu, por isso que ela é poderosa, né? E causa tempestades poderosas. O segundo estágio de nuvens médias, nós temos as altocúmulos, altos stratus, visão borrada do sol. Sabe quando o céu fica leitoso e o sol fica meio apagado, né? Trata-se de altos estratos. E o último setor, lá em cima, não consigo mirar lá. Nós temos as cirrocúmulos, nós temos a cirrus stratus. Cirrus stratus é interessante porque é ali que são originados os halos solares, né? Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre halos solares. São as cirrus stratus que geram os halos solares. E nós temos as famosas cirrus, que significa cabelo. Elas são esfiapadas, né? E são formadas por gotículas de gelo. É onde se encontra o topo da cumulonimbus, na região de formação das nuvens cirrus. Os ventos horizontais que existem nessa região, os corredores de vento, se tiver o vento muito forte, ele carrega o topo da cumulonimbus, fazendo surgir o formato bigorna. Então a cumulonimbus assume um segundo nome, que é cumulonimbus incus, que significa bigorna. Vamos dar uma olhada em algumas imagens de cumulonimbus incus. Vejam que interessante, aqui nós temos alguns casos. Veja o poder de uma cumulonimbus incus, no caso, quando o formato superior assume essa forma de bigorna, né? Olha só o poder, até onde ela sobe, muito acima de qualquer outra nuvem, né? Temos algumas imagens impressionantes. Veja isso aqui. Lembra ou não lembra o formato de uma bigorna, né? Lembra. Olha só o poder da cumulonimbus. Olha essa daqui. Essa daqui, mais do que qualquer outra, realmente lembra muito o formato de uma bigorna. Para quem não sabe o que é uma bigorna, vamos lá. Isso são bigornas, utilizados na metalúrgica e por ferreiros e tal, né? Isso é uma bigorna. Observe o formato da cumulonimbus, se não é semelhante. Aqui um exemplo bem claro de uma cumulonimbus incus, um formato bem parecido com o de uma bigorna, né? Em função dos ventos horizontais na região da tropopausa, o início da estratosfera, né? A divisão que há entre a troposfera e a estratosfera. Então assim, gente, é uma nuvem poderosa. Nós temos alguns exemplos, né, que eu estou passando aqui para vocês. Aqui vejamos outra, cumulonimbus incus, como está ali, ó. Cumulonimbus incus, janeiro de 2008. Certo? Agora, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou passar para vocês. Vou deixar nessa imagem aqui. Ó, vou passar aqui para vocês, inicialmente, um vídeo onde uma cumulonimbus poderosíssima foi filmada de um avião. E nós vemos a filmagem dela na sua melhor forma, de um ângulo pouco conhecido, tá? E depois eu vou passar o vídeo que eu fiz, onde eu tive o prazer de filmar no pôr do sol uma cumulonimbus com todos os seus detalhes. Acompanhe. Aqui, galera, acompanhe. Cumulonimbus bigorna, com relâmpagos e raios, tal como é característico dela, né? É uma tempestade poderosa. Você já deve ter passado por uma delas e nem se deu conta de que era uma cumulonimbus. Quando você está abaixo dela, você está dentro de uma grande tempestade. Olha, é aquela tempestade de raios, trovões e ventos que todo mundo corre para dentro de casa, fecha as janelas e espera passar. Os pilotos de avião, eles passam longe dessa nuvem porque é morte na certa se você passar por dentro de uma cumulonimbus. É a maior tempestade dos céus, é disso que se trata. Bom, agora acompanhe comigo o vídeo feito hoje, quer dizer, o vídeo feito ontem, onde eu captei essa cumulonimbus aqui na capital de Santa Catarina. Vamos lá? Um grande abraço. Galera, olha só o que eu estou presenciando aqui.
olha que sensacional, uma Cumulus Nimbus Incus, ou conhecida como Cumulus Nimbus Bigorna, né? Que é o seguinte, quando a Cumulus Nimbus atinge seu ápice e alcança a tropopausa, que nós conhecemos como tropopausa, ou seja, a divisão entre troposfera e estratosfera, né? Quando ela atinge basicamente o início da estratosfera, ela encontra com as correntes horizontais as mesmas correntes que os aviões utilizam para ganhar velocidade, né, em voo de cruzeiro, né? E ela toma esse formato retilíneo na parte de cima, o que gera o formato bigorna. Por isso que é conhecido como Cumulus Nimbus Incus. Incus significa bigorna, né? Ela toma esse formato aqui, né, que nós estamos vendo, ó, retilíneo, pois ela alcançou o seu ápice ao atingir o início da estratosfera. Isso daqui é uma famosa Cumulus Nimbus. Nós estamos tendo a oportunidade de ver esta nuvem no pôr do sol. Olha que maravilha! Inteirinha, né? Um ângulo de visão aqui que perfeito para nós analisarmos a Cumulus Nimbus Incus. Incrível, incrível. Eu estava até para fazer um vídeo sobre a Cumulus Nimbus e acho que agora chegou o momento. Faremos um vídeo a respeito disso. Eu vou acrescentar nesse vídeo aqui outras filmagens, vamos falar sobre o assunto. Vamos falar sobre Cumulus Nimbus, a rainha das nuvens. Agora, a galera que tá aqui embaixo, ó, tá passando um perrengue, porque a Cumulus Nimbus é uma grande tempestade, né, uma das mais furiosas tempestades que nós conhecemos. Então, aqui o clima tá tranquilo, mas lá onde tá esse pessoal, ó, é longe, né? Esse pessoal lá embaixo da Cumulus Nimbus tá passando por uma tempestade ferrenha. Impressionante, ó. O céu todo azul. Por coincidência aqui nós temos alguns rastros de condensação. Olha lá, por aqui passa uma aerovia comercial, e nós estamos presenciando também a formação de rastros de condensação persistente, o que a galera da conspiração costuma chamar de chemtrails, as trilhas químicas, a teoria das trilhas químicas, né? Já fui um adepto dessa teoria. Hoje em dia eu não acredito mais. Isso aqui se trata de uma aerovia, por isso nós temos várias linhas dessas, né? Como é que é o nome? Rastros de condensação persistente, justamente todos na mesma direção, em função disso aqui ser uma aerovia. E aí, lá no fundo, esta paisagem magnífica, né? Uma Cumulus Nimbus Incus, ou a nuvem. Fazendo um adendo aqui no vídeo, nós temos 3 fenômenos ocorrendo simultaneamente. Observe, lá no fundo nós temos a Cumulus Nimbus Incus, a nuvem bigorna, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Ali nós temos uma aerovia comercial, onde nós temos trilhas de condensação persistente. E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, vocês conseguem ver um facho aqui assim, ó. Tá começando a desaparecer, mas vocês conseguem ver bem aqui assim uma diferenciação, né? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Trata-se de um raio crepuscular. Ó, vocês conseguem ver aqui o raio? Não sei se está dando de ver na filmagem, mas é um raio crepuscular. Depois eu vou botar umas imagens de raios crepusculares para vocês verem uns mais fortes. Esse aqui tá bem fraquinho, mas a gente vê aqui o raio vindo nessa direção, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a filmagem está feita. Três fenômenos ocorrendo simultaneamente: rastros de condensação persistente, raio crepuscular e lá no fundo a Cumulus Nimbus no pôr do sol. Sensacional. Um abraço. Observem agora nós estamos vendo os raios crepusculares com mais nitidez, né? Observe, né? Se dá o zoom nem adianta muito, né? Esses raios que se formam aqui, nós temos 2 raios crepusculares, observem eles, certo? Olha só, essa diferenciação de luz, né, que forma aqueles 2 raios mais azuis em contraste com o amarelo, laranja, né? 2 raios crepusculares.
Agora tá dando de ver com mais nitidez. Mesmo assim eu vou colocar algumas imagens de raio crepuscular para vocês tomarem ciência do que estamos falando, né? Legal, né? E lá no fundo há um pedacinho da cúmulus nimbus ainda na parte superior, aonde ela atinge a estratosfera. Olha lá, os raios crepusculares. Muito legal, certo?